Fernando Diniz, mais 3. É, treinador que vai ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama a qualquer instante. Traz consigo mais 3 trabalhadores que prometem revolucionar o futebol vascaíno. A gente vai falar muito aqui sobre o pedido do Diniz. O Diniz já fez um primeiro pedido aí. Vamos falar sobre a situação envolvendo reforços, situação aí do atleta Brian Rodrigues, muito bem encaminhada. O Vasco da Gama que vai gastar aí cerca de 30 milhões de reais aí, vai colocar no carnezão da Casa Bahia por 70% dos direitos econômicos do atleta. A gente vai falar muito sobre isso. A gente também vai falar sobre a estrutura do departamento de futebol do Vasco da Gama, que continua a mesma. E, claro, vamos falar aqui sobre Vitória e Vasco da Gama. Talvez seja o jogo mais importante aí do ano para os gigantes da colina. Peço a você que está insatisfeito, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Meus amigos, Vasco contra a equipe do Vitória. Jogo que o Vasco precisa reencontrar o caminho do gol. Vegete é 5 jogos aí sem marcar, time precisando muito dos gols do Vegete para sair dessa situação. Pelo treinamento que ocorreu já em solo baiano, o treinador o treinador ainda Felipe, né? Ele simplesmente vai fazer mudanças na equipe do Vasco, mudanças aí significativas. O Vasco já vai começar a ter, desde esse jogo, aquele estilão do Fernando Diniz de toque de bola, certo? O seguinte, o Vasco convive com uma pressão por mudanças gigantes no departamento de futebol. Hoje a gente tomou conhecimento aí que, ao contrário do que a gente imaginava, o Pedro Paulo preferiu manter o Daniel Félix, certo? O Vasco vai ficar com 2 preparadores fixos lá. É uma grande vergonha. Parece que está milionário, cheio de dinheiro, e a situação do Marcelo Santana e do Felipe, embora aí muito pressionado, o Pedro Paulo ainda os colocam aí diante de cargos aí muito sérios. A situação é a seguinte: a gente agora fala sobre a chegada de Fernando Diniz. Tem muitos vascaínos preocupados aí que o Vasco ainda não fez o anúncio oficial. Aquele anúncio que sai lá no site oficial do Vasco. O anúncio foi feito no GE, certo? O Vasco encaminhou o acerto com o Diniz. Essa situação do anúncio formal vai acontecer aí nas próximas horas. E assim, o Vasco está muito animado aí com os profissionais que também vão chegar aí com o Diniz, né? Que é o Wagner Bertelli, o Ricardo Colbatini e o Evandro Fornari, sabe? São profissionais aí muito gabaritados, que foram inclusive hoje aí elogiados por toda a imprensa, né? E o Fernando Diniz chegando aqui, repito, ele vai precisar de muita ajuda. Não era o treinador que eu contrataria. Eu acho maior loucura trazer o Fernando Diniz com esse time hoje que a gente tem, certo? Repito, esse time não tem características aí de jogo do Fernando Diniz, mas me cabe aqui, como vascaíno, torcer para que dê certo.
A gente espera aí um milagre. Que o Fernando Diniz possa, já no jogo contra o Lanús, o jogo que ele estará em campo lá na Argentina, estrear aí, quem sabe, com uma vitória, certo? Para que o Vasco ainda tenha um sonho de ir para a última rodada da Copa Sul-Americana com condições aí de classificação. Perfeito? Mas assim, o Diniz vai precisar de muitos reforços aí no Vasco da Gama. Eu creio que o Vasco precisa aí de uns 5 reforços no time titular. O Vasco só não precisa de reforço é para o gol. Só se o Léo Jardim sair. Senão, o Vasco vai ter que contratar e contratar muito. E o seguinte, o Diniz fez pedidos, tá? Para que o Vasco venha trazer aí atletas que façam a diferença. E entre esses pedidos aí está, segundo a imprensa carioca, o Brian Rodrigues, tá? A gente foi atrás hoje dessa situação do Brian Rodrigues. O Brian tem uma proposta aí já em mãos de 30 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos dele, tá? Nessa proposta aí, o Vasco pede ao América do México ali para que o clube fique numa futura venda aí com parte aí dos direitos econômicos do atleta, né? É o seguinte, é um jogador que tem 24 anos, jogador de seleção uruguaia, né? E para o América do México, pensando aí numa revenda, ainda ficar com 30%, é um baita de um negócio, né? O Vasco praticamente chegando no mesmo valor daquilo que ele vale, né? Está avaliado ali em 6 milhões e meio ali de euros no transfer market, e a situação é a seguinte, a gente toma conhecimento aí que ele está apalavrado aí com o Vasco da Gama. O Vasco também já está no mercado aí para poder buscar zagueiros, tá? Mas é aquela situação. O torcedor do Vasco, ele fica com o pé atrás. Por mais que a gente tenha notícias aí significativas aí com relação a reforços, o torcedor do Vasco está muito, muito, muito com o pé atrás, porque assim está faltando decência dessa diretoria e o torcedor acaba ali desanimando. Mas, assim, a imprensa está dizendo que vai ser aí um meio de ano totalmente diferente aí com a chegada do Diniz. Eu estou muito cético com tudo isso, certo? Espero que eu esteja errado. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!